Bom dia, hoje é quinta-feira, 25 de junho. Meu nome é Rodrigo Zevzikovas e começamos agora o Papo de Lojista. No programa de hoje, vamos falar sobre relacionamento com os clientes. É considerado uma ferramenta vital para a boa relação comercial. Transformar o relacionamento em interação efetiva como meio de buscar informações, estabelecer estratégias e processos de resultado é um grande exercício para o lojista, sempre com o objetivo de oferecer reflexões, casos de sucesso e exemplos efetivos de realizações positivas. Nós da Artesp buscamos profissionais que são reconhecidos pela excelência no relacionamento em seu histórico profissional. São personalidades apontadas pelos lojistas como destaques profissionais do setor e, seguramente, nos trarão muita coisa boa. Antes de começar, eu já digo que as perguntas podem ser enviadas pelo chat e vocês também podem nos ajudar compartilhando com seus amigos para aproveitar do nosso conhecimento. Participarão do Papo de Lojista desta quinta-feira, Maria Cristina Potomati Fiuza, diretora-geral da LuxColor, que é a empresa que mais ganhou o Prêmio Artesp por respeito ao revendedor. Bom dia, Cristina, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Rafael Ferreira é gerente comercial da Montana Química, ganhador do Prêmio Artesp em 2013 na categoria Contribuição Efetiva ao Setor de Tintas. Bom dia, Rafa, como você está? Oi, Rafa, desculpa seu microfone. Vê se você consegue abrir, eu não estou conseguindo abrir seu microfone. Abri sim, obrigado. Então, bom dia a todos, estou bem feliz de estar aqui hoje, né, ao lado dessas pessoas especiais aí, que a gente vai aprender também bastante, eu vou aprender muito com elas. Quero agradecer aí ao Salvador, né, pelo convite, né, a equipe da Artesp, o Daniel, o Ricardo, né, e o nosso mediador aí, o Rodrigo aí, que tem sido o winner bonner aí do setor de tintas ali. Mas seja muito obrigado, viu, cara? Obrigado, Rafa. Vamos conversar bastante. Ari Machado é diretor comercial da Universo Tintas, ganhador do Prêmio Artesp em homenagem institucional em 2008. Bom dia, Ari, tudo bem? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar sobre relacionamento. Vida é um relacionamento, dia a dia é relacionamento, vender, comprar, tudo é relacionamento, mas o importante é que a gente consiga realmente construir boas coisas. Aqui eu tenho a honra de estar ao lado de 3 pessoas que constroem coisas maravilhosas. Vai ser muito bom mesmo. E obrigado, Artesp. Salvador, parabéns aí pela Artesp Nacional, parabéns por essa atitude que vocês estão tendo, tudo que vocês estão levando de bom, de melhor, daquilo que todos esses anos que a Artesp vem construindo, e essa mudança que teve muito grande, a gente está vendo, está acontecendo e está acompanhando junto. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Ari. André Zamana é gerente de vendas da Tigre e bicampeão do Prêmio Artesp 2018-2019 na categoria Destaque Profissional Gerentes e Diretores na linha imobiliária. Bom dia, Zamana, tudo certo com você? Fala, Rodrigo. Cara, sensacional. Uma frase que eu uso, no mínimo excelente. As pessoas que estão aqui nesse fórum, só tenho a agradecer aí e extremamente lisonjeado de estar aqui com vocês. Vamos falar sobre relacionamento aí e tentar agradar todo mundo aí. Valeu. Valeu. Antes de abordar os temas gerais, elaboramos algumas perguntas personalizadas, baseadas no currículo de sucesso dos nossos convidados. Com certeza de que a experiência de cada um será muito interessante para os nossos espectadores. Cristina, vamos começar com você. Seu histórico de líder de sucesso compreende, dentre tantas coisas, o histórico de presença marcante e constante no ponto de venda, na loja. Na prática, o que a senhora pode dizer para os nossos espectadores? Quais os maiores benefícios que o contato direto traz para o negócio? Revele para nós qual o segredo do sucesso no exercício do pleno relacionamento com o cliente. Acho que, primeiro de tudo, você tem que ter uma estrutura de empatia com todo mundo e acho que não tem que ser comercial. Eu acho que, na realidade, você tem que ter respeito, você tem que estabelecer confiança em todos os aspectos, tá certo? Eu acho que você ter um relacionamento, você não tem que ser só o que você é, você tem que ser natural de você e você tem que
Eu gosto demais de ter relacionamento com os clientes, ter principalmente amizade, ter respeito, e eu acho que é só o contato contínuo e constante que a gente permite a gente entender as necessidades, entender as melhores políticas, práticas, a dinâmica. Então, na realidade, eu acho que relacionamento humano atrás, isso vem desde o tempo do meu pai, né? Porque eu nasci dentro de um tacho de tinta. Meu pai começou em 1949 com a Oxford e na realidade eu pude assistir toda a construção da marca quando ele vendeu para a Rexti. Quem sabe que está no mercado há muito tempo sabe que a Luxford tinha mais de 60% do mercado de repintura no Brasil. E eu fui criada dentro desse estigma, já era um estilo da minha família, né, o estilo do meu pai, de que meu pai sempre falava que atrás de qualquer CNPJ tem gente, né, então é isso que a gente tem que ver. A gente tem que ter um relacionamento comercial verdadeiro, né, entendendo, respeitando, criando valor com o negócio do nosso cliente. Essa que é a nossa principal missão, estar presente, mas criando valor, criando diferencial onde nós estamos. Essa, eu acredito que seja a melhor política de relacionamento e ser empático. Nós temos que nos colocar constantemente no lugar daqueles com quem a gente está se relacionando. Tá certo, muito obrigado, Cristina. Rafa, sua carreira compreende experiências em assistência técnica, marketing, departamento comercial, entre outros setores. Considerando seu histórico e as experiências de sucesso na sua trajetória, quais elementos o varejo pode usar para melhorar a experiência do cliente final, sempre observando o relacionamento como parâmetro? Então, sem dúvida nenhuma, ter passado pelas 3 áreas técnicas, marketing e comercial, nos ajuda muito a entender um pouco do cliente. Mas eu sempre falo que relacionamento é igual a atendimento, né? O relacionamento é uma evolução do atendimento, né? A primeira coisa é sempre tratar as pessoas como você gostaria de ser atendido, né? Ser tratado. Quando nós falamos de lojista, né? Quando a gente fala de cliente, atendimento, né? É realmente atender da forma que eu gostaria de ser atendido, né? E o lojista, quando a gente fala de relacionamento, seja ele da área comercial com o cliente, né? E aí o lojista, e do lojista com seus consumidores, o pintor e tudo mais, e os consumidores, né? É realmente ouvir as pessoas, estar de corpo e alma com elas, né? Então, o atendimento ou o relacionamento, né, ela é uma evolução, né? Então, o relacionamento ajuda a conquistar clientes, né? Então, você olha que tem pesquisas que mostram que mais de 60% da decisão de compra está no atendimento. E o contrário também, né? Que quase 70% das empresas perdem cliente por relacionamento ruim, com falta de relacionamento. Se você for pensar que muito de nós aqui dessa sala trocamos uma loja, trocamos um fornecedor, né? Principalmente quando a gente fala de lojista, a maioria dos casos foi pela falta ou ruim atendimento que foi nos dado. E o relacionamento nos ajuda a melhorar isso, né? Ajuda a você atender. Então, ter empatia é bastante importante. E quando a gente fala, ter a paixão, né? Eu sempre falo que você tem que estar apaixonado pelo que você faz. Quando você tem paixão pelo que você faz, aí melhora muito, né, esse âmbito do relacionamento. Obrigado, Rafa. Zamana, você começou a carreira como promotor em pontos de venda, agentes de venda, chegando à liderança de equipe, inclusive a nível nacional. Quais elementos o varejista pode, na sua opinião, explorar para melhorar o relacionamento com o cliente final? Explorando um pouco mais o tema, o varejista sabe, na sua opinião, quem são seus clientes de forma clara para extrair o melhor dessa relação, diferenciando os perfis e as necessidades? Putz, Rodrigo, assim, né, falando um pouco do início, né, a carreira, acho que me trouxe muita bagagem para poder entender e estar junto com os clientes, né? Acho que isso me ajudou bastante, né? E sempre buscando algo a mais, né? É a humildade com ambição, né? Sempre querer avançar. Falando dos elementos, né, que eu percebo, eu acho que hoje a cadeia varejista, principalmente especializada em tinta, ela tem que entender essa cadeia, né? Entender quem são esses clientes, dividir esses clientes aí, segmentar alguns grupos, né, que a gente tem vários grupos aí de clientes,
depois que conhecer e dividir cada grupo, entender como que eu vou personalizar o atendimento. Eu acho que as lojas, ela tem que começar a trabalhar esse ponto, né? Cara, quem não gosta de um atendimento personalizado, né, cara? E acho que é super importante, né? Depois que tiver claro esses elementos, o que falta? Falta aí começa aquela brincadeira que o Rafa comentou, é fazer o que gosta, né? Fazer com paixão. E aí o gerente da loja ali, o balconista, começar a trabalhar essa personalização. Que pode ser um simples apelido numa nota fiscal, quando o cara faz o cadastro, cara. Se ele gostar do apelido, lógico, colocar ali até um atendimento um pouco mais robusto em uma obra, em algum local que seja efetivo. Até tenho um exemplo, né? O trabalho que a gente fazia na Sharing, que eu passei por um bom tempo lá, eu costumava apresentar algumas propostas otimizadas. Então, eu tinha várias ferramentas na mesa, a gente selecionava quais ferramentas eram importantes para aquele momento, e sempre o meu time à frente do negócio ali comigo, em constante trabalho, né? Acho que isso é importante e ter claro que só o líder, só o gestor não vai fazer nada. Acho que é o time, o varejista tem que olhar para isso, né? Quem são os profissionais que estão à frente, tanto o gerente de loja, o balconista, até o entregador, cara. Tem muita loja de varejo aí que o motorista passa nas obras, vê lá, anota o telefone e dá na mão do gerente. Fala, cara, tem uma obra rolando ali, vamos tentar vender. Acho que isso é a cadeia, né? E aí um pouco da clareza, se o varejo tem essa clareza, cara, a gente sabe que uma boa parte dos clientes hoje, grande parte, são os pintores, né? Do varejista, né? E aí, eu acho que a gente passou por um período de 98 para cá, com a expansão dos home centers e tudo mais, que esse consumidor o consumidor final acabou indo para esse consumo, consumindo home center, né? E hoje a gente está passando por um período que esse consumidor está voltando na loja. E aí, o que cabe a gente, varejo especializado? Cabe a gente entender esse cara e entregar algo para ele. Aí, né, finalizando a sua pergunta ali, o que eu posso direcionar melhor para me diferenciar no ponto de venda? Imagina só, no momento que a gente passou, a gente teve vários consumidores finais indo consumir na minha loja. Se eu fiz um cadastro efetivo, se eu conseguir ter uma clareza em quem é esse cliente, imagina agora, nesse momento, eu poder ofertar para esse cliente o final da obra, porque ninguém pintou a parte de fora das casas, né? As casas estão aí, pintaram por dentro, uma parede, um quarto. Imagina eu chegar agora com uma grade de pintores e falar, cara, vamos junto oferecer esse serviço agora para esses consumidores? E aí eu, como loja, disparo lá um e-mail, um WhatsApp, falando, cara, você já comprou aqui X galões de tinta? A gente tem uma oferta para você, conjunto com isso. Eu tenho um pintor que eu posso te agradar aqui a oferecer, né? E, cara, imagina uma cadeia completa. Eu acho que esses pontos são pontos de diferenciais, né? Uma coisa que a gente sempre fez com os nossos clientes foi essa otimização e entregar além do preço, né? Uma coisa que eu aprendi muito com as pessoas que eu passei, Hélio Tonelli, Luiz Eduardo, Marcos Correia, agora recente na Sharing, que o produto, cara, às vezes ele vai ser igual, né? O preço, às vezes, pode ser maior ou menor. Só que o que a gente pode entregar que não paga, que o cliente não vai conseguir comprar? Cara, um projeto otimizado, uma maneira detalhada, cara, vamos vir fazer com o coração, igual o Rafa falou. Eu vejo que na Tigre a gente está conseguindo deixar isso muito bem claro, né? Fora o preço, o que eu posso entregar para o meu cliente e com a intensidade que só a gente pode fazer. O meu concorrente não vai conseguir, o outro cara não vai conseguir. Essa intensidade que o Rafa falou, pô, passei por atendimento, passei por Luciano. Então, acho que esse é o caminho, essa intensidade e esse ajuste personalizado. Obrigado, Zamana. Ari, a Universo sempre foi e é uma grande apoiadora institucional. A empresa é conhecida por ações dessa natureza há muito tempo, como, por exemplo, a pintura da estação ferroviária de Campos do Jordão, em parceria com a Artesp. Qual o valor efetivo das ações institucionais, na sua opinião? Você entende que o varejo pode realizar ações dessa natureza e quais seriam os benefícios? Bom, a gente entende da seguinte maneira. Não é, como já foi dito aqui, não é só vender, tirar pedido, a gente tem que participar da vida da loja, enfim, do nosso ponto de venda. Nós temos que entender, a Cristina colocou aqui, fantástico, o pai dela colocava uma coisa, é a base de tudo. Paixão,
tudo isso envolve no consumidor final. Esse consumidor final é o sujeito que vai lá, que é a população da loja, seja do bairro, seja da cidade, enfim. Essas pessoas têm carências, porque o país tem carência de cabo a rabo, de norte a sul, leste a oeste, de necessidade de situações que muitas vezes são pequenas coisas, mas que fazem uma grande diferença. A indústria de tinta como um todo, não só a Universo pratica isso há muito tempo, mas não só a Universo, mas outras indústrias de tinta, a gente tem uma participação, a indústria como um todo tem uma participação no setor dessa parte de institucional muito forte, né? E a Universo não é diferente disso. A gente vê isso muito importante. A loja, ela faz parte da comunidade, ela faz parte do dia a dia daquelas pessoas. Logicamente que as pessoas não conseguem estar todos os dias, mas a referência dela de uma casa nova, de um lar melhor, de um aconchego melhor para sua família, algo de mudar, está ali. Ele passa ali na frente, ele pensa, ele sonha, quando ele pensa, ele lembra daquela loja. Nós vamos sair do bairro, vamos entender o bairro, porque, na realidade, é ele que acaba fazendo a diferença. E depois, numa cidade, se você tem algo de extrema importância, que faz parte da vida da cidade, poder participar dessas mudanças são muito importantes. O Universo vê isso de uma maneira como parte integrante da função dela, não só social, mas da função dela como empresa geradora de impostos, geradora de salários, geradora de empregos, principalmente quando você constrói um pouco mais de cidadania. Acho que todos nós temos essa missão, criar cidadania, levar algo melhor para que as pessoas façam parte da vida do todo, não somente da sua casa, mas do seu bairro, da sua cidade, enfim. É isso que a gente enxerga e a gente faz. Obrigado, Ari. Vamos agora para as perguntas gerais. Antes, eu reforço, o pessoal que está acompanhando o nosso programa pode mandar perguntas aqui pelo chat que eu faço para os nossos entrevistados. Essas perguntas eu vou fazer para todo mundo, tá? Vamos começar aqui com a dona Cristina. Uma boa relação, no nosso entendimento, vai muito além de uma boa conversa com o cliente. E temos regionalismos, costumes, hábitos e valores em um país enorme com várias características. Como estabelecer relacionamentos duradouros e fluidos com clientes em um ambiente tão diverso como esse de um país que tem um tamanho continental, Cristina? Eu acho que primeiro você tem que ter a humildade de entender que você pode formular produtos para todas as regiões, mas cada região tem uma característica e ela tem uma dinâmica diferente. E seria pretensão, eu acho que às vezes tem empresas que têm pretensão de usar a mesma fórmula para tudo. Eu acho que aí é onde o relacionamento, o conhecimento faz a diferença. A gente entender realmente, entre todos os instrumentos e ferramentas que a gente tem para ajudar o lojista a incrementar, a melhorar, quais seriam as melhores ferramentas que seriam, na realidade, que a gente poderia colocar a serviço dele. E isso eu acho que é o que o relacionamento você precisa ter mesmo, conhecer, e você tem que desenvolver produtos que funcionem em todos os lugares, mas nem sempre todas as políticas são as mesmas em todos os lugares do ponto de vista de marketing, de ações, de tudo, e a gente tem que ter na realidade, o ajuste fino para entender como é que a gente pode contribuir, porque eu acho que eu concordo com o Rafael, a melhor coisa que existe na vida é a gente gostar do que faz e fazer o que gosta, porque, por incrível que pareça, tem diferença. Então, e relacionamento e vendas, na realidade, isso daí, as pessoas percebem quando aquele teu sentimento é verdadeiro, né? Quando você, de fato, quer fazer a diferença. Aqui, nós, no grupo, sempre tivemos a premissa disso daí, quer dizer, na realidade, nós estamos lá no ponto de venda, querendo trazer novidade, querendo trazer uma dinâmica diferente, procurando ajudar, dar suporte, porque eu acho que todo mundo, de qualquer tamanho, tá certo? Ele tem sempre coisas novas que a gente possa ajudar a introduzir. E eu acho que um dos caldos que vão acontecer da pós-pandemia
que a gente tem que observar, na minha opinião, e é o que a gente sempre acreditou, eu acho que é isso que está se mostrando, é que as pessoas estão se voltando para os comércios regionais de cada bairro, de cada lugar, de cada coisa. Eu acho que isso é um caldo que o lojista tem que estar bem preparado, porque ele pode conseguir metabolizar esse sentimento que as pessoas têm de prestigiar o que está no entorno, e eu acho que é uma grande hora de melhorar o ponto de venda, de refletir sobre que formas nós podemos fazer para incentivar melhor este relacionamento dele com aquela base de clientes que ele tem no entorno. Então, eu acho que o pós-pandemia fez isso. Muita gente está se abastecendo localmente, não se deslocando para compras, para tudo. E estão descobrindo até lojas dentro do seu bairro, dentro da sua área, que às vezes nem se apercebessem. Então, eu acho que é um grande momento para todos os clientes verem como podem melhorar esse relacionamento, como podem se colocar melhor, como podem expor melhor seus produtos. Eu acho que é uma grande oportunidade infelizmente, essa pandemia está deixando. Eu acho que isso é um caldo bom. Obrigado, Cristina. Rafa, a dona Cristina até comentou você na resposta. Quer falar para a gente? Não, sim. Eu sempre falo que quando a gente fala do ambiente, né, e duradouro do relacionamento fluido com os clientes, né, eu sempre falo que você precisa entender realmente o cliente de fato, né? As regiões geográficas são diferentes de cada região, cada um tem necessidades diferentes, clientes têm modelos diferentes de atuação. Então, a primeira coisa é entender esse cliente. Segundo, é participar da jornada de venda desse produto. Então, vender é uma parte de um todo, né? Eu simplesmente tirar um pedido e vender a esse cliente é uma da jornada. A jornada inteira do cliente, de que maneira que eu apoio, de que maneira eu treino, de que maneira eu qualifico esses balconistas, os pintores, como que eu posso, dentro da indústria, contribuir, né? De que maneira eu posso ajudar, né, com essa nova etapa da Artesp nacional, né, que ele entenda que ele tem um subsídio em várias informações jurídicas e outras informações de regulamentação, que a Artesp dá um apoio a ele, então, de maneira que ele possa nos ajudar, né, que o setor de tintas como um todo seja forte. Então, quando você tem um setor forte e que todo ela inteiro esteja forte, seja o pintor, seja o lojista, a indústria, a associação, nós temos um mercado bastante forte. E aí, dentro desse mercado tão competitivo, né, qual é, né, o seu ethos que a gente fala, né? Qual é a sua credibilidade reconhecida pelos seus clientes? Então, as indústrias têm suas credibilidades que os clientes enxergam de uma maneira. Não é aquilo que eu acho que o pessoal acha que a Montana é, mas, de fato, é como o cliente enxerga a Montana. Ou como enxerga o Rafael, como enxerga o meu produto, né? E de que maneira que eu posso ajudar nesse processo. Então, ter a credibilidade, né, a história da autoridade, né, isso vai fazer com que a gente consiga, nesse modelo de negócio, ajudar todos os clientes, né, no intuito, vender mais tinta, né, a tinta ser o revestimento, né, mais utilizado, né, para pintura, é o revestimento mais barato no metro quadrado, né, então mostrar que a tinta é o elemento principal de mudança de ambiente, né. O relacionamento vai nos ajudar a trabalhar toda essa cadeia, né? E essa jornada do consumidor, né? E do lojista. Obrigado, Rafa. E para vocês, Amanda, como estabelecer esse relacionamento duradouro? Rodrigo, primeiro ponto, né, que a dona Cristina comentou aí de várias regiões, a gente vai, na medida do possível, a gente vai passando por várias regiões, a gente vai entendendo, né? E aí, uma coisa que eu sempre digo eu comecei lá, como você comentou, né? Eu comecei lá na base. E aí passou um período de 15 anos e eu atingi agora uma posição um pouco melhor. E aí o que acontece? Às vezes eu arremeto a minha lembrança e falo, cara, vou impor isso aqui que vai dar certo, porque na minha época dava certo. Só que passou-se 15 anos disso. Então o que acontece?
cara, às vezes isso está obsoleto. Então, acho que qual que é o principal ponto? Entender para atender, né? Como que eu entendo esse cliente? Às vezes, as minhas reuniões com os clientes são muito macro, uma visão muito acima da execução. Então, como eu puxo o balcão, como eu puxo esses caras para eu entender primeiro para poder atender esses caras, né? E aí, entra o time, né? Eu acho que o Rafa comentou, o Daniel já comentou, e aí entra o time. Quem é o time? Cara, desde a base, o promotor, o executivo de vendas, enfim. Essa base tem que trazer subsídio para a gente poder entender aqui e trocar com clareza. Acho que esse é o primeiro ponto. E é um ponto importantíssimo, né? E eu sempre falo para os meus clientes, quando a gente vai fazer algum negócio, eu sento na mesa e falo assim, cara, eu estou aqui, sou pago pela empresa para fazer negócio com você. Eu vou tentar te vender e você vai querer comprar, sim ou não. Agora, se dessa relação você quiser, além de a gente fazer negócio, você quiser tomar ou comer uma carne, fazer alguma coisa diferente, eu estou dentro. Eu já adianto que eu estou dentro. E essa é uma brincadeira que eu faço com todo mundo. E assim, cara, 80% dos clientes aceitam essa brincadeira, né? E a gente sai da barreira de negócios e entra na barreira de relacionamento um pouco mais profundo. Que aí dá liberdade para o cara te ligar e falar, cara, pô, estou pensando em tal coisa, você topa? E, cara, passei pela Sherwin Williams, né, por um bom tempo, e tive muitos clientes que não compravam Sherwin, era difícil, e o cara tinha relacionamento. E aí a gente conseguia aqui, pô, vamos colocar esse produto, vamos achar uma lacuna, e a gente vai entendendo. Acho que é mais ou menos isso, Rafa. Ô, Rodrigo, desculpa. Obrigado, Zamana. Ari, para você, qual o segredo desse relacionamento duradouro e apesar das regionalidades do país? Bom, falar em regionalidade, com o Universo é bem tranquilo. Ao longo desses 76 anos da empresa, nós estamos presentes no país inteiro, e praticamente hoje 23 estados, mais o DF, e aquilo que foi colocado até agora. Primeiro, entender cada região, entender a necessidade do ponto de venda e do consumidor, colocar o produto certo lá dentro, entender, por exemplo, como que nós podemos fazer parte da venda dele, como que nós podemos ajudar, capacitar ele, o balconista, capacitar os pintores, fazer aquele trabalho de estar junto realmente com ele. O país é muito grande, como é que você fideliza isso? Trabalhando direito, fazendo as coisas certas. Todas as empresas que estão aqui, desde o início, eu posso falar tranquilo, porque todo mundo sempre participa das mudanças que tem que ter para que se tenha uma qualidade melhor de tinta, para que se tenha empresas sérias. Isso é que nós precisamos trabalhar e continuar trabalhando. Eu acho que a gente vem nesse processo de Brasil há muitos anos, desde quando a Universo foi criada, e o mais importante é o Rafa falou, ele tem que entender que a empresa e o profissional se correlacionam, uma relação, óbvio, mas a empresa ela tem a sua história, né? O CNPJ, queira ou não, ele tem a sua história, ele é construído por pessoas, mas, obviamente, essas pessoas colocam as marcas das empresas e elas são todo o patrimônio que todos nós temos. Então, dentro desse trabalho, dentro desse conceito, dentro que vem nesse relacionamento, você, às vezes, tem estados que você talvez saiu por questão logística, por exemplo, você fica 1 ou 2 anos fora e depois dá uma acertada e você volta no estado, apesar de você não estar lá, isso é um pouco mais difícil, porque alguém já entrou, mas você tem lá, a sua história está lá, e o cliente vai te receber, vai conversar contigo, como o Zamana colocou, talvez demore um pouco, mas existe uma história dentro disso. E isso é muito importante. Isso é construído com as pessoas e é construído com a atitude das empresas. A seriedade que a empresa coloca no seu dia a dia, cumprir os acordos, cumprir aquilo que foi combinado, cumprir aquilo que ela disse que ia fazer. Aqui no Universo nós temos uma preocupação sempre, e a gente sempre diz para a comercial, cuidado com o que vocês vão dizer lá fora, porque a fábrica está aqui trabalhando 24 horas para cumprir com a qualidade que vocês disseram que nós temos, com aquilo que nós vamos entregar e com aquilo que nós vamos fazer. E nós temos que fazer isso. Essa é o que a fábrica tem que fazer. Então, a área comercial ela tem que estar bem tranquila em relação àquilo que ela está, não vendendo, mas aquilo que ela está dizendo que a empresa vai fazer. E isso é uma política. A política ela tem que ser nacional nesse sentido de atendimento,
mas não tenha dúvida que ela tem que ser regional, ponto a ponto, dentro da necessidade de cada estado e de cada lugar, porque dentro do estado você pode ter algumas regiões, como nós temos em São Paulo, que é um país, regiões que diferem de um lugar do outro. Obrigado, Ari. A primeira pergunta chegou, então vamos motivar os espectadores do nosso espectador ativo aqui, o Rogério. Muito se fala em atendimento digital. Qual procedimentos estão sendo adotados para isso? Eu acrescento essa pergunta e como que está manter esse relacionamento durante a pandemia com todas as restrições do isolamento social? Cristina, vamos começar com você novamente? Vamos lá. Eu acho assim, nós temos investido muito em plataformas e lançamos o nosso app, tudo muito antes da pandemia. Eu sou eu acredito que nós temos que, todo mundo, seguir no que eu acho assim, todo mundo fala digital, digital, digital. Nós temos que fazer uma política digimano, que é o digital humano, porque, na realidade, não adianta nada você ter uma ferramenta maravilhosa se você não tem o relacionamento ou você não tem a ponte de confiança do cliente em você. Eu acho que essa pandemia está mostrando isso. Nós, infelizmente, que somos uma empresa que visitamos o cliente, a proposta dessa, o nosso propósito é esse, é de estar perto, visitando, fomos impedidos pela própria questão da pandemia em estar pessoalmente no ponto de venda. Mas eu acho assim, o mais importante é que tinha relacionamento e conhecimento para que a gente conseguisse fazer isso via plataforma, telefone, WhatsApp, todas as questões. Mas se você não tivesse tido um relacionamento ou uma construção sólida, tá certo? E quando eu digo é sólida assim, verdadeiramente pensar no elo. Nós temos, acho que somos uma empresa, talvez, no Brasil, que mais treina pintor. Nós temos uma história disso, de anos e anos e anos de treinamento, tanto aqui no nosso Espaço Pro, quanto os itinerantes. Nós fazemos muito treinamento também com balconista. O balconista é fundamental dentro dessa cadeia, assim como o pintor. Eu acho que, na realidade, eu concordo, não existe uma corrente forte se algum elo é fraco. Então, é o que a gente tem feito. Quer dizer, o digital, ele vai ajudar, e nós, no Psicólogo, pelo menos, temos o compromisso de fazer a nossa distribuição absolutamente via revendedor. Nós somos uma empresa que preza muito isso, quer dizer, nós não vendemos direto, nós respeitamos que o nosso cliente é o revendedor, e nós vamos dar para ele todas as estratégias, todos o nosso conhecimento para que ele seja a pessoa que realize as nossas vendas. Então, eu acho que, assim, no tempo do digital, o que a gente precisa são criar instrumentos que ajudem o nosso revendedor, sendo que ele vai ser sempre o protagonista comercial da nossa empresa. Nós temos, assim, um respeito total pela figura do revendedor, nós estamos sempre juntos, tentando agregar valor no negócio dele, agregar conhecimento para o balconista, para ele, e passarmos juntos esses momentos assim que foram momentos traumatizantes. Acho que quando você pega o que aconteceu na pandemia, eu tinha fevereiro, fui para a feira de Düsseldorf e cheguei lá, eu achei que ia estar, levei máscara até tudo, cheguei lá todo mundo sem máscara, o único que não estavam na feira eram os chineses. Voltei, eu falei, poxa vida, se vai ser esse negócio de pandemia, vai ser fácil, né? Na Alemanha não está acontecendo nada, tinha passado pela Espanha, não estava acontecendo nada. Falei, bom, vamos chegar aqui, cheguei fim de fevereiro. Quando a gente veio essa avalanche de março, acho que o primeiro momento para todo mundo foi um baque, né? Mas depois eu acho assim, o brasileiro tem pelo menos eu sinto aqui, chamar o time, fizemos uma equipe um comitê de crise, né, para a gente saber o que poderia fazer de melhor, primeiro preservar basicamente os nossos colaboradores, como é que nós podíamos operar de uma forma que não tivesse nenhum tipo de problema, depois como é que nós podemos proteger
ter logística para entregar para o nosso cliente num momento tão estava incerto, né? E dia 16 de março nós começamos a ter o fechamento de áreas. O primeiro foi Santa Catarina, que começou fechando, depois foi Goiás, Mato Grosso, depois dia 20 e pouco chegou aqui em São Paulo. E o que eu acho que nesses momentos, eu pelo menos eu tenho uma, acho que é de família, lá sei eu, pelo menos o ensinamento que a gente teve, que a gente tem que ser aguerrido, né? Nessa hora a gente tem que, eu acho que as horas difíceis, o Charles Dickens tinha uma frase que eu gosto muito, que só ferro bom vira aço, tem que aguentar pressão e temperatura, né? Então, aqui no Brasil, o que não falta é pressão e temperatura. Se você tem que ter fibra para aguentar tudo isso. Mas nessas horas difíceis é que, na realidade, eu acho que desperta na gente. Eu estou muito assim, apesar de todo, lamento profundamente essas mortes, eu acho que é uma coisa muito difícil de conviver, me solidarizo. Nós somos, acho que, a primeira empresa a sair fazendo o álcool 70, distribuindo para muitos hospitais, comunidades, milhares de litros que nós ofertamos. Porque eu acho que, na realidade, o compromisso de cada empresa não é, tem que ter propósito. O propósito é óbvio que o lucro é que nos permite inovar, o lucro é que nos permite servir melhor os clientes, o lucro é necessário para que a gente consiga cumprir o nosso papel, mas nós temos que ser, na realidade, sociais, porque nós servimos comunidades, nós estamos inseridos, e eu acho que nós sempre tivemos, assim, no nosso grupo, a gente sempre teve muita paixão por esse lado, que nós temos que ter contribuições sociais, porque se nós estamos numa comunidade que a gente não faz a diferença, não tem sentido. Né? Nós não temos que ser movidos a capital e a lucro, nós temos que ter movido a paixão, né? Eu acho que, na realidade, isso tem sido uma tônica desde a vida do meu pai, da minha irmã, da minha mãe, dos meus filhos, né? Do meu filho, dos meus sobrinhos, ou seja, é impregnar essa geração que o compromisso tem que ser com qualidade, com inovação, com produto, mas estar junto e ter o nosso papel social resolvido. Então, na realidade, o primeiro momento que a gente partiu muito foi para ver no que nós podíamos ajudar, né? Mesmo com aquele momento desesperador, que a gente não sabia quando é que as lojas iam abrir, o que ia acontecer, verificar como é que nós poderíamos... A gente partiu para facilitar também para os nossos clientes a parte de logística, como é que nós podíamos ser mais eficientes para ajudá-los nesse momento mais difícil de receber produto, que horas que ele podia receber produto. Uns estavam trabalhando delivery, outros não estavam trabalhando delivery. Eu acho que nosso setor teve uma bênção, que foi, na primeira semana de abril, ser considerado essencial. Então, nós conseguimos, de fato, sermos um setor que continuou existindo, faturando, porque eu fico imaginando e sofro quando eu vejo amigos, ou vejo notícias, ou mesmo a gente se apercebe andando. Vocês já imaginaram que ter setor que o cara fica 120 dias sem faturar? Deve ser uma coisa desesperadora, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que ser muito solidário, porque eu acho que após pandemia, nós vamos ter que ajudar muita gente a se reerguer, a fazer a diferença, esse tipo de coisa. Não é fácil. Mas eu acho que nós somos um setor muito guerreiro. Eu acho que, na realidade, a gente teve o privilégio de sair na frente com as lojas abertas, e a gente tem sentido que também, essa época de isolamento, ela vai produzir um caldo muito interessante. As pessoas, como ficaram em casa, perceberam aonde os ambientes estavam bonitos, feios, o que eles podiam melhorar, e eu acho que as pessoas começaram já a produzir reformas, ter ideias, e uma das vontades que eles mais estão tendo, que eu sinto, é de modificar o próprio ambiente onde eles convivem, onde eles estão, que é a própria casa. Eu acho que isso tem favorecido e vai favorecer o nosso setor. Eu tenho brincado muito. O cara, depois de 60 dias ficando com o marido e com a mulher, você não pode trocar de mulher, o marido troca a cor da parede, tá certo? Que já melhora muito o ambiente. Então, na realidade, a gente tem que ter, nosso setor, de certa forma, tem tido vantagens, eu acho que os nossos amigos aí, revendedores, têm percebido, que todo mundo está em busca de melhorar o seu espaço, e eu acho que os que não o fizeram,
vão ter uma tendência de fazer, tá certo? De procurar. E aí nós temos que estar muito atento a esse consumidor, que ele vai estar querendo dica, ele vai estar querendo produto, diferença, que a gente explique a funcionalidade de cada produto, como é que ele pode melhorar. Então, eu acho que nós aqui, pelo menos, temos atendido através de, claro, coisas digitais, como plataformas, e temos pensado sempre em como incrementar ferramentas para a gente conseguir estar nessa fase digital, que eu acho que o digital não há como fugir, porém, não aquele digital que a pessoa compra, porque a gente tem que pensar o seguinte: o consumidor, ele, como qualquer ser humano, ele gosta de carinho e atenção, tá certo? E a gente pode comprar na internet coisas que sejam padrão, mas coisas que, de fato, vão fazer diferença para ele, o que é importante, ele vai procurar na loja e ele tem que ter um atendimento diferenciado. Então, nós temos que estar preparados para atender esse consumidor que vai chegar agora lá. Essa é a minha visão. Então, assim, apesar de todo esse trauma que a gente passou, eu estou otimista com o nosso setor. Eu acho que se a gente fizer um trabalho bem feito, né, de elo aí, um pintor, a gente também fez um trabalho de distribuir para os pintores que estavam com a gente muita live, muito treinamento, muito aconchego, e também participamos de iniciativas de dar cestas básicas, tudo. Então, eu acho que, na realidade, a gente tem que, nessa hora, cumprir muito o nosso papel, que eu acho que é o mais importante, que é ter empresas que estão preocupadas com o técnico, mas com o social e com o relacionamento que nós temos falado aqui, que é a base da nossa conversa hoje. Perfeito, muito obrigado, Ana Cristina. Passamos aqui a barreira das 100 pessoas assistindo, estamos agora com 113 no momento, vou comemorar aqui com o meu parceiro Rafa. Só que eu vou mudar as regras que eu tinha combinado, Rafa. Como começaram a chegar muitas perguntas aqui no chat, eu vou fazer uma pergunta do chat para cada um dos entrevistados, tá? Você vai facilitar a sua vida, que é um colega seu da Montana. O Wilson Roberto Pinto, ele pergunta: gostaria de saber dos participantes qual é o cenário que eles visualizam para o setor após a fase de isolamento social e pós-Covid. Tá. Primeira coisa, queria agradecer a Cristina pela aula que ela deu agora. É fantástico te ouvir, Cristina. Eu chamei Dona Cristina nos bastidores, ela disse para não falar Dona Cristina, então, primeira coisa, parabéns pela aula. Dona Cristina, quando eu tinha 28 anos, agora com 63, Rafael, é melhor chamar de Cristina, você entendeu? Então, Cristina, primeiro, parabéns pela aula, é muito bom te ouvir, né, e ter essa visão clara do mercado, né. Voltando para o nosso amigo o Wilson, né, eu acho que um pouco das duas perguntas, a anterior e essa, elas se complementam, né, que é a história do novo normal, né? Então, quer dizer, o que é o novo normal, o que vai ser esse novo normal, de que maneira isso vai ser colocado, né? Os meios digitais vêm crescendo cada vez mais, né? Então, hoje você tem uma associação como hoje, a Artesp, né? A nível nacional, fazendo eventos e trabalhando com mais de 100 pessoas agora ao vivo, trabalhando temas. Nós temos o Jornal do Pintor contribuindo aí, outro veículo de comunicação, também com temas importantes. Nós temos a ABRAP, que é a Associação dos Pintores, né, junto com o Papo de Pintor, e também o Ivan Búrigo, né, trabalhando, tem o Clube do Pintor Profissional. Então, os pintores têm esse protagonismo nas redes sociais, né. Nós temos lojistas fazendo também um trabalho, né, o próprio Renato da Tintas MC tem feito um papo toda segunda-feira, bastante legal. E nós temos o próprio Citivesp fazendo um trabalho junto com os trabalhos das indústrias, da Comissão de Tintas Imobiliária, também propondo um trabalho diferenciado. Então, eu acredito que nós evoluímos, a pandemia trouxe todo esse problema que a Cristina comentou, mas ela trouxe também uma evolução tecnológica bastante grande na maneira que a gente treina, do jeito que a gente fala com os consumidores e com os clientes. O novo normal vai ser uma mistura de como eu treino, de como eu qualifico e de como eu consigo me adaptar a essa nova maneira. Mas, de certa forma, nós evoluímos muito, né, de maneira digital. Hoje eu faço reuniões diretas, fiz já treinamento com o João da Lago Tintas, né, aqui de São Paulo, o João de Lago Tintas com a equipe dele lá de vendas,
nós fizemos treinamento com isso, fiz reuniões também com nossos clientes, né? E já tive treinamento da Espanha para o Brasil inteiro, com o time de vendas inteiro. Então, o que a acessibilidade à informação, ela cresceu bastante, né? Hoje você consegue ter toda a cadeia gerando informação, né? E eu falo de contribuição efetiva, né, de um setor mais forte, né? E eu acredito que isso é o grande elo desse sentido, né? E o novo normal, e aí a nova pós-pandemia, que a gente não sabe quando isso vai passar, e eu acho que a maneira do que a gente fazia ontem e hoje é diferente. Hoje, eu mesmo confesso que eu pensava que o home office não seria tão efetivo, e hoje minha visão, eu trabalho muito mais dentro do home office, só que eu tenho a diferença dos contatos um pouco mais distante dos clientes, então isso nós vamos ter que nos adaptar, né? E fazer uma relação entender um pouco melhor. Mas essas ferramentas hoje, como o Zoom, como outros tipos de ferramentas, né, vão nos ajudar a nos conectar, né? A estar mais próximo dos clientes, né? De maneira um pouco mais distante. E por isso a gente vai ter mais rapidez até para a tomada de decisão. Então, eu tenho usado muitas ferramentas de reuniões online, em salas de reuniões, né? Que isso tem feito com que a gente tirasse essas distâncias, né? E continuássemos nos vendo, nos olhando, né? Que isso tem uma diferença muito clara, né? E eu acho que essas vão ser as adaptações que a gente vai ter ao longo do tempo, né? Obrigado, Rafa. Vamos falar agora com o Zamana. Zamana, o João Marco mandou a seguinte pergunta para a gente. Muitas empresas temem a saída de alguns colaboradores, principalmente os antigos, por conta do relacionamento que esses criaram com seus clientes. Existe alguma estratégia para que o cliente entenda que esse relacionamento é criado pela empresa, em primeiro lugar, por intermédio dos seus colaboradores? Porra, boa pergunta, né? Passei 15 anos quase na Sherry, acabei saindo, estou hoje na Tigre. Eu acredito que, em primeiro lugar, o varejista sabe que existe muitos negócios ali que é no CNPJ, né? E a gente está ali defendendo uma bandeira, né? Como eu defendia muito a bandeira da Sherry, eu defendo hoje a bandeira da Tigre. E aí cabe um pouco, poxa, como isso, essa flexibilização, né? O que me trouxe muito em alguns clientes que eu não tenho relacionamento hoje, por conta da Sherry Williams, que não compravam, ou eu não atendia, porque eu estava só em São Paulo, eu consigo avançar hoje com o Tigre. Eu chego, cara, pô, tô aqui, vamos manter, vamos fazer alguma coisa, e aí que gera um pouco dessa abertura, né? O cara dá essa abertura para a gente começar a fazer alguns negócios, né? É difícil, viu, né, ficar claro isso para todo mundo, né? Porque, cara, de fato, a pessoa estava ali abrindo algumas frentes, né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo aqui na Tigre, eu não sofri muito, né, com esse novo normal, porque a Tigre ela já tinha essa tecnologia muito inserida no DNA dela. Meu chefe, Vinícius, fica em BH, os meus pares, um fica em BH, outro fica em São Paulo, outro fica no interior, então a gente já era bem de relacionamento aqui via online, né? Então a gente tinha as reuniões constantes online, era um negócio mais comum para a gente, e já não era comum para muitas pessoas. Cara, eu acredito que, assim, o varejo sabe, a dona Cristina falou um negócio ali que é super importante, é a sinceridade e a credibilidade, né? É o cara fazer com um brilho nos olhos, ele faz porque gosta. Meu avô passou no Itaú durante muitos anos, ele falava o seguinte, que é a gente que fica cada vez mais difícil acontecer isso, né? Ele falava, cara, antigamente você escolhia o que você gostava, hoje você tem que aprender a gostar do que você faz. E graças a Deus eu faço o que eu gosto, eu não precisei aprender a gostar, né? Então eu acho que o varejo e a indústria, ela sabe conduzir muito bem quando o funcionário sai ou quando tem essa troca pelo tempo de casa. Eu acredito que sabe conduzir essa transição aí de uma forma bem positiva para os dois lados. Obrigado, Zamana. Ari, tá chegando pergunta para você até por WhatsApp. Quem mandou aqui foi o Denis Campero. Eu vou ler aqui para você, tá? Deixa eu abrir seu microfone. Vê se você consegue abrir aí, Ari, que eu não estou conseguindo abrir seu microfone daqui. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
O Denis te mandou um abraço e perguntou: você acha que o novo normal teremos qual impacto no mix de produtos em se tratando de qualidade? Na teoria, buscar por produtos melhores e mais funcionais parece abrir uma oportunidade para a linha premium. Bom, a gente acredita nisso. Primeiro, obrigado, Denis, pela pergunta, um abração. Saudade, faz tempo que a gente não se vê. Mas acreditamos sim. Na realidade, o que a gente está vendo que está acontecendo, não só em lives, mas conversando com os nossos clientes do país inteiro, até janeiro, a prioridade era viagem, era trocar carro, era comprar televisão, era comprar celular, enfim, uma série de coisas, menos a casa. Porque na casa, quando ele der, ele passava o final de semana na casa dele, que era muito difícil. A maioria das vezes viajava para o campo, viajava para a praia. Enfim, a grande maioria aconteceu isso. Ou então o cara ia dormir. E eu achei um negócio muito bacana que eu vi outro dia, numa live, o pessoal dizendo assim, as pessoas transformaram a casa no lar. Voltou a ser o lar. Onde está a família, onde está o seu dia a dia. E ele começou a observar uma série de coisas. Ele começou a ver que ele precisava melhorar aquilo. Houve uma reflexão melhor a respeito disso tudo. E ele começou a investir na casa dele. Ele começou a pintar, trocar torneira, trocar uma série de coisas. Começou a mexer com coisas. Né? Eu vi uma live da turma, do pessoal aí da repintura, e o pessoal comentando que eles começaram a vender, as lojas começaram a vender muito essa parte, essas pomadas, esses cremes para poder limpar carro por dentro, depois ir lá fora fazer toda aquilo, lavar carro. Tem nem que estar voltando lavando carro, coisa que nunca aconteceu. Então, começou a voltar um pouco para dentro. A gente acredita que sim. E a partir do momento que ele está dentro da casa dele, que ele começa a dar o valor de novo, ele começa a preocupar, a pensar e buscar um material melhor. Ele começa a pensar e começar a entender que ele precisa ter, sim, não só tinta, mas tudo que ele vai colocar, o que ele for trocar, ele vai sempre tender a buscar uma qualidade superior. Porque ele começa a entender que aquilo não é mais por pouco tempo. Né? O Rafael está dizendo que ficou 4 meses em casa, e eu tenho certeza que ele descobriu uma série de coisas lá que antes ele não tinha nem visto. Como todo mundo, como eu, como todos, a gente viu uma série de coisas para poder melhorar. E aí não importa, vamos dizer assim, em que classe social ele está. Ali é a casa dele, ali é o lugar da família dele, ali é onde ele está vivendo, onde todos estão juntos. E é ali que ele vai mudar, e é ali que ele vai pôr o melhor, é ali que ele não vai mais estar preocupado tanto com o carro, não sei o quê. É ali que ele... Será que ele vai viajar muito? Será que ele vai para algum outro lugar? A casa voltou a ser a parte mais importante. E a gente está vendo isso. Nós estamos vendo isso nos resultados do dia a dia. Nós estamos vendo isso, como todo mundo deve estar percebendo e vendo, o número de galões coloridos e, enfim, tudo isso que está acontecendo que as lojas nos colocam. Então, eu acredito, sim, é um novo momento, sim. Os produtos premiums, tanto tinta como qualquer outra parte do componente que está dentro de uma casa, vai ser muito mais valorizado e vai ser muito mais... não é só questão do preço, é uma questão de realmente você ter qualidade dentro daquilo que é a sua vida, que é a sua casa. A gente acredita nessa qualidade, sim. Legal, Ari, obrigado. Eu levei uma bronca aqui, o Denis está avisando que o abraço é para todo mundo e um beijo para a dona Cristina. Para não levar uma outra bronca aqui, eu vou fazer a pergunta do Daniel em Salvador, senão já viu, né? O mercado de tintas tem um balizador de extremo valor que mudou a relação com os produtos. Sobre o PSQ da Brafat, que normatizou os produtos. Nesse ambiente tão concorrido, como se diferenciar dos clientes? Essa pergunta vai para todo mundo, mas vamos começar com a dona Cristina, por favor. Bom, vocês sabem que a Luxcolor, a Autolux, Luxnova sempre tiveram uma premissa. O nosso compromisso é só fazer produtos premium, mas que vão muito além da qualidade premium, por isso que a gente chama até os nossos produtos de Premium Plus, e tivemos a satisfação de, nesse programa, ser, na primeira rodada dos produtos Super Premium, nós já temos 2 linhas nossas
adequadas para o super premium. Porque qualidade para nós sempre foi uma obsessão. A gente gosta de inovar, fazer produtos realmente super diferentes. Eu acho que com a vinda do PSQ, que eu acho hoje se transformou num programa muito importante, pelo menos começaram a ter barreiras de entrada, né, de qualidade. E, naturalmente, tem público para todo tipo de produto. Tem público para econômica, para standard, para premium, para super premium. Mas o mais importante dessa nova fronteira que o programa está vendo agora, que é a mudança de rendimento, ter critérios muito mais apurados para determinar atributos para uma tinta, eu acho que nós vamos conseguir criar no futuro uma fronteira de comunicação muito mais efetiva, porque nós vamos poder comunicar, todos nós, né, do mercado, exatamente qual é o diferencial entre um produto econômico, standard, premium e super premium, porque isso durante o caminhar, ou seja, porque também a gente entende que o programa foi uma jornada, ele foi feito em várias fases. Eu acho que agora essa fase que ele vai enfrentar, que é a fase aonde vão ter os pingos nos is, né, as embalagens vão dizer quanto que é por metro quadrado aplicado, então o rendimento vai ter uma outra compreensão. Eu acho que vai ser uma fase muito bacana, que a indústria vai ter que desenvolver uma comunicação com os revendedores para essa nova fase de entendimento. Eu acho que o programa vai ajudar muito, tem ajudado, e eu acho que a nova fase vai ajudar as pessoas saberem exatamente aquilo que elas estão comprando. Porque eu acho que tem mercado para tudo, só não podemos vender gato por lebre, certo? E eu acho que, na realidade, às vezes, existiam algumas lacunas no programa que foram sendo feitas, agora está sendo corrigida, que eu acho que vai permitir com que as empresas entreguem exatamente aquilo que elas se comprometem com o consumidor. Eu acho que nós vamos viver uma fase melhor a partir de 2021, tá certo? Que é onde acaba vamos dizer, esse tempo de adaptação de embalagem, de performance, de tudo. Então, eu acredito muito que 2021 a gente vai conseguir, com o trabalho que vai ser necessário para os revendedores. Aí eu conclamo vocês, nossos parceiros, a ser grandes divulgadores e entendedores desse novo momento, que eu acho que o papel de vocês é fundamental, dos balconistas, de tudo, que eles entendam exatamente aquilo que cada empresa se propõe a entregar. E eu acho que isso vai ser muito bom, porque vai permitir que o mercado, de fato, evolua, traga tecnologias, porque senão nós vamos ficar na mesmice de sempre, onde ninguém vai buscar produtos que tenham performances diferenciadas, que entreguem funcionalidades, que entreguem coisas diferentes. Então, eu acredito que a gente teve um programa que foi construído ao longo do tempo, teve adaptações e tal, mas acho que nós estamos chegando num momento que nós vamos ter em 2021 uma nova etapa de entendimento de qualidade. Eu acredito que a gente consiga fazer isso daí. E vai ficar muito mais fácil para o consumidor ou para o revendedor se posicionar na hora de uma venda e ter um produto que, de fato, entregue aquilo que ele promete, aquilo que ele se comprometeu através do negócio, facilite a vida do revendedor. Porque eu fico pensando, eu sempre digo para alguns amigos revendedores, falo assim, tem que pensar muito, porque na realidade, quando você vende uma coisa que não entrega aquilo que você está colocando, queima a marca, mas queima o ponto de vendas, porque é ali que o cara vai voltar e falar assim, não fui bem atendido, não foi bem explicado qual era o produto certo, para o local certo, o que eu podia esperar do produto. Então, eu acho que assim, nós temos que ser muito parceiros, como sempre fomos, né? Acho que indústria e revenda, para nesse novo, e fornecedores também, que sempre estiveram nessa cadeia, e pintores, né? A BRAP tem um papel muito importante nisso, que nós temos que fazer com que cada vez mais os pintores profissionais entendam também quais são as especificações, quais são as especificidades de cada produto, o que eles podem contribuir para o cliente, para o consumidor, entregando o produto que o cara quer certo para cada ambiente. Então, eu acho que assim, nós vamos ter um trabalho bastante bacana, eu acredito,
para 2021 a gente mudar o ciclo, né? E a gente pular o ciclo e para uma nova etapa do programa de qualidade que vai dar tanto para revendedor, pintor, consumidor e fabricante uma responsabilidade, tá certo? De entregar aquilo que se compromete de verdade. Perfeito, obrigado, Cristina. O Ari concordou com a senhora, eu acho que na resposta inteira é um assunto que o Ari gosta bastante, né, Ari? Você quer comentar um pouquinho? Não, para mim é uma satisfação muito grande, porque eu tive desde as primeiras reuniões onde a gente não sabia nem o que a gente ia chamar, hipoteticamente, para o mercado, saber o que era tinta. Nem norma, nem que equipamento que usar, o que ia medir com o quê. Então, chegar nesse ponto que a gente chegou agora, quase 19 anos já do programa, é fantástico. Isso que a Cristina colocou era o sonho de todo mundo, não está pronto. Ele é gradual, ele veio sofrendo uma série de coisas. Hoje, 42 empresas no Brasil inteiro, pequenas, médias, grandes empresas, mas pequenas empresas principalmente, no norte, nordeste, sul do país. E o importante, hoje, o programa ele está presente no país. O programa ele teve uma série de situações para poder crescer, ele tem que ser gradual, ninguém consegue fazer da noite para o dia. Quando você fala de esmalte, você fala enfim, tudo que nós temos dentro do programa hoje, são muitos produtos. Então, você tem que ir gradual, para você também não ter que fazer um investimento que, no fim, iria acabar inviabilizando o programa. E nós temos muita coisa ainda para fazer. Nós temos muita coisa para construir. É uma parte importante que a gente chega, sim, nessa qualificação que nós temos. Essa mudança a partir de março do ano que vem, aonde o que tiver escrito na lata vai ter que ser cumprido. Então, acabou a farra de era isso e aquilo e não era nada. Como a Cristina colocou, era gato por lebre. Uma série de coisas. E isso veio acontecendo ao longo do tempo. E a minha expectativa e o meu entusiasmo é do que ainda vem por aí, porque tem que vir muita coisa. Mas a gente vai chegar lá. Nós já chegamos hoje num ponto que há 19 anos atrás era um sonho, né? E agora a gente parte para essa parte 2, que essa parte que a Cristina colocou, a comunicação, nós vamos precisar muito, mas muito do pintor. O pintor entender isso, o trabalho da Abrap vai ser fantástico, conte com a indústria, conte com a Abrafat, pode contar conosco todos, porque nós vamos ter que trabalhar, a comissão vai ter que trabalhar isso nessa parte de comunicação, que a gente está trabalhando já, mas um pouco mais efetivo, não só para o consumidor final, mas principalmente para o revendedor, para o balconista, o pintor. A Cristina fez uma colocação fantástica, e nós temos que... um novo pedaço daquilo que a gente vai viver a partir do ano que vem. E vai ser fantástico, porque realmente nós vamos estar escrito o que cada um é dentro daquela lata, o que aquela lata representa, e é óbvio que as pessoas, não só o consumidor, mas principalmente o nosso pintor e os revendedores, com seus balconistas, têm que entender aquilo que ele tem. E isso é primordial, entender o que ele tem dentro da loja dele, entender primeiro o que o consumidor precisa, para ele poder oferecer a tinta certa, para ele poder oferecer o produto certo para que chegue naquele lugar onde o consumidor queira, aplique e fala, estou satisfeito. Esse é o sonho de todo mundo. E falar do programa para mim e ver onde ele chegou hoje, com tudo que ele ainda tem que melhorar, com tudo que ele ainda tem que crescer, e vai acontecer, podem ter certeza, vai acontecer, é uma satisfação muito grande. E ver o Brasil hoje, olhar que nós temos pequenas empresas, médias empresas, pequenas e grandes empresas dentro disso, Brasil afora, é uma alegria muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo. Mas é isso que a Cristina colocou. Eu tenho certeza que o Rafa pensa da mesma maneira, a Montana está junto desde o início aí também, e a gente vem participando dessa confusão, mas graças a Deus, chegar onde a gente chegou é fantástico. E eu tenho certeza que a Super Premium realmente começa a fazer uma diferença de busca de especificidade. Começar a entender tinta para cada coisa. Eu acho que a gente nós já estamos nisso, as inovações, o desenvolvimento de inovação, essas startups buscando novas
oportunidades de negócio, vai levar a indústria de tinta num patamar muito maior do que nós já conseguimos chegar até hoje. Eu tenho certeza absoluta disso. É muito bom. Obrigado, Ari. Rafa, já que o Ari te convocou, é sua vez, né? Fala pra gente, qual é a sua opinião sobre o assunto? Não, o PSQ é um dos melhores exemplos de melhoria do mercado de tinta, né? A tinta de qualidade, ela vende mais, né? Então, vender tinta de qualidade dentro das suas categorias, né? Você compete de uma maneira mais justa, né? Faz com que as indústrias e os lojistas e como todos se preparem mais, né? Então, a loja vai se preparar mais, o pintor vai se preparar mais, então o mercado fica melhor. Eu sempre falo que a norma nos ajuda, né? É um balizador, né? Complicado é você concorrer com o desleal, né? Quando você tem o mesmo parâmetro, né? E aí a Cristina colocou uma frase, na Montana a gente usa outra, Cristina, que é leão sem fome não caça, né? Então, se você tem a minha qualidade, a diferenciação vai ser no atendimento, vai ser na geração do valor percebido, né? Na sua atuação, como você se diferencia, da maneira que você atende. Então, quer dizer, existe uma evolução muito grande. Eu não vou estender muito, mas, sem dúvida nenhuma, o PSQ, ele nos ajudou, né, porque ele é uma contribuição efetiva, é um dos melhores exemplos também do setor de tintas, em que é feito pelas indústrias de tintas. Então, tudo que se faz é em comum acordo entre todos, né? Então, isso faz com que o ideal, né, de desenvolvimento de mercado do setor de tintas faça com que isso se traduza em qualidade para o lojista, qualidade para o pintor, qualidade para o consumidor final, né, de entender o que está levando. E quando a gente tem um mercado forte, um mercado bom, né, um mercado sadio, isso vai fazer com que todo mundo ganhe. Obrigado, Rafa. Lamana, sua empresa não é de tinta, mas tem uma concorrência enorme. Fala pra gente como se destacar em meio a essa concorrência tão grande no ponto de venda. Cara, primeiro, parabéns nas respostas aí. Você vê o Ari ali, dona Cristina, né? Com um brilho nos olhos de falar do programa e tal. Eu acho que esse programa só para finalizar aqui, esse programa vai trazer um ponto que tinta não é cor, né? Tem algo a mais ali dentro, tem uma tecnologia embutida e tal. A gente tem um trabalho aqui para trás falando que mais podia estar na tinta. Agora, como que diferencia, né? Cara, a Tigre já teve 76% do mercado, né, cara? Então, como é que a gente faz para tentar chegar próximo e retomar parte disso, né, para se diferenciar? Muito na base do relacionamento, eu acredito, o primeiro passo é esse, né? É aquela frase que eu usei, humildade com ambição. Poxa, deixa eu te provar que a gente está com um contexto diferenciado. Degusta um pouco da Tigre, deixa você ver como que ela está, a operação. Cara, a gente tem uma operação aqui de logística, por exemplo, do Paraná para São Paulo, que é um projeto que os caras fazem lá audacioso, entregar em 48 horas. E acontece. A gente teve alguns problemas agora no meio de pandemia, que é comum como todo mundo. Então, como que eu vou me diferenciar nesse contexto, né? Se o produto está ali, é correlato, enfim, existe um poder de marca aqui e ali, e as regiões. Então, acho que para se diferenciar nesse momento, é entender o cliente, é entender qual que é o ciclo de venda, de consumo, né? Como esse cara está consumindo, o que a gente pode fazer algo a mais? Uma coisa que eu tenho feito muito, né, em algumas propostas, eu começo de fora para dentro, né? Eu falo para os clientes, até na Sharing era assim, e na Tigre está muito forte esse pilar. Cara, eu quero participar X% do seu sellout. Como que eu faço isso? Então, isso está muito na minha veia, né? De fazer sellout, ajustar sellout. Então, acho que essa é a diferenciação. Eu tenho um produto que está padronizado, né? No bom sentido, está todo mundo ali mesmo na mesma régua. O programa PSG faz isso com tinta. E aí eu acho que você baliza o atendimento, o produto. E aí o que vai diferenciar é o atendimento, é o relacionamento, como que eu chego, como que eu entendo o meu cliente, como eu trago ferramentas para esse cliente que vai ser importante para ele. E em conjunto com isso ele vai conseguir fazer a venda, vai conseguir trazer as margens que a dona Cristina estava falando e vai, consequentemente, repor o meu produto. Então acho que é uma cadeia que ela está cada vez mais próxima, né? E a tecnologia tem trazido isso. Como eu não estou lá me relacionando com o cliente na presencial,
que acontece? É muita tecnologia, então a gente acaba entrando nesse ciclo. Cara, vamos aproveitar que tem um sistema X que vai fazer a computação do seu sellout, automaticamente eu faço a reposição do seu pedido sem a gente ter que ficar brigando aqui, compra mais X, mais Y. Eu acho que a diferenciação vai entrar aí, Rodrigo. No algo a mais, no pós, o que eu posso te entregar que é intangível, né? Porque preço e produto, os programas de qualidade estão aí balizando isso. Então, o que é além disso? O que eu posso trazer além disso? Eu acho que não é fácil, é difícil, é um trabalho que a gente está evoluindo muito, né? O mercado inteiro, ele está passando por uma evolução muito rápida e, assim, pontos positivos desses momentos que a gente vive de pandemia foi que a gente começou a se aproximar mais e a gente começou a entender um pouco melhor. Cara, diminuição de estoque a gente começa a perceber, então eu acho que é a visão futura, né? O que eu posso fazer para te apoiar? 45% do negócio está na mão dos pintores, cara, a gente sabe disso. Então, se eu não estou conseguindo me relacionar muito bem com o meu pintor, o varejo tem aquela parcela primordial. Ontem eu fiz uma reunião com o Daniel da Piratininga Tinta, a gente conversando sobre isso. Como que o varejo chega nesse pintor e a indústria impulsiona isso? Eu não preciso chegar lá como indústria, eu posso chegar por intermédio do varejo. A dona Cristina fez uma colocação ali sábia, que é, cara, a gente não vende direto, a gente sempre tem o varejo, né, que é a cadeia ali. Isso é muito sábio, isso aí, cara, quem abraçar essa causa vai sair na frente, porque 45% do negócio está na mão de profissionais, então a gente tem que começar a navegar e entender melhor isso. Essa eu acho que é um ponto que a gente vai se diferenciar. Vamos chegando ao fim aqui dessa nossa live, que foi muito especial para mim, com um nome tão importante como a dona Cristina, dois grandes amigos meus do setor, que é o Rafa e o Ari, e o Zamana, que é adorado aqui pelo pessoal da Artesp. Eu vou fazer uma perguntinha e já abro espaço para todo mundo se despedir. Qual que é a importância para os fabricantes da Artesp, ainda mais agora que ela está nacional? Começando com a dona Cristina, muito obrigado, foi uma honra entrevistar a senhora, dona Cristina. Foi um prazer estar aqui com vocês, para a gente é muito importante. A Artesp, eu vou te dizer que ela é tão importante que eu nunca me esqueço que eu fui a primeira empresa que entrei na Artesp, porque o Chaguri, imagina, lá em 1900 e bolinha, né, a gente estava junto, e eu sempre reconheci, eu sempre acreditei que nós juntos somos sempre mais fortes, tá certo? Quando a gente tiver revendedor, fabricante, tá certo? Na mesma direção, com as mesmas ideias e trocando impressões, a gente vai ser mais forte. Então, o que eu posso dizer, agradecendo a participação aqui, é que vocês têm o nosso compromisso da Luxcolor, da Autolux, que é a nossa nova linha aí da área de repintura, que veio também para agregar uma nova divisão para nós, da Lux Nova, que tem solventes. Vocês podem crer que nós vamos estar sempre juntos, entregando para vocês tudo aquilo que nós prometemos, fazendo coisas para que vocês cresçam junto, porque nós sempre tivemos como premissa e propósito, assim, para mim, qualquer cliente é importante, de 100 litros a 200 mil litros, a 300 mil litros, porque quanto mais eu puder ajudar ele a crescer, mais a gente vai também conseguir estar juntos nessa jornada. Então, a Artesp é muito importante, e eu parabenizo, porque sempre tive junto, e eu sempre tive um orgulho muito pessoal. Em todos os tempos, vocês faziam o show da entrega dos prêmios e faziam o jantar da diretoria. E eu tinha sempre o prazer de ser convidado nesse jantar, que era um jantar mais íntimo, né? Que era um jantar onde todo mundo estava se confraternizando com as esposas, com tudo, e eu estava lá junto, e eu sempre tive uma grata atenção com a Artesp, porque ela tem um papel muito importante, que vocês cresçam cada vez mais, se fortaleçam cada vez mais e contem com a gente, porque o papel de vocês é fundamental. Quanto mais revendedores preparados, revendedores sabendo, tendo ferramentas, tudo, eu acho que nós vamos ter um mercado muito mais sadio. Então, parabéns para a Artesp.
Muito obrigado, Cristina. Foi uma honra, de verdade. Conte com a Artesp tudo que a gente puder fazer. Rafa, meu parceiro, qual que é a importância da Artesp para vocês como fabricante? E deixa seu recadinho final aí. Foi um prazer, como sempre, nossos papos são sempre muito agradáveis. Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço sem dúvida nenhuma a toda a diretoria da Artesp. Eu sou da época também do Chaguri, dona Cristina, né? E a Artesp ela tem uma importância muito grande. Eu acho que nós temos o prêmio, eu acho que o prêmio Artesp é um reconhecimento do setor de tintas, é o prêmio mais esperado do setor de tintas, e que o setor como um todo espera cada ano, né? E é um momento de confraternização entre todo mundo, né? Dessa jornada que é o setor tinteiro, é um dos prêmios que eu todos os anos quero ir. Já fui também no jantar reservado, né? Que existia. E para mim a Artesp ele tem um papel muito fundamental com o lojista, né? O lojista precisa entender um pouco mais desse papel da Artesp nesse âmbito nacional, que é essa nova etapa que é fantástica, porque uma loja forte, uma loja junta, vai fazer com que a indústria, que também tem todo esse papel junto da Abrafat, do Citivesp, junto com a Artesp, consiga fazer com que a cadeia inteira. Então, imagine você ter a Artesp, né, você tem a Abrap do pintor, você tem o Citivesp e a Abrafat no mesmo ideal, né? Então, o lojista ele tem uma série de contribuições efetivas que a Artesp faz, né? O próprio Salvador tem esse trabalho muito grande de levar essas informações, esse trabalho ao lojista, e a Montana tem a felicidade, né, de fazer parte, ser parceiro por muitos anos da Artesp, desde a época do Williams, né, do Ferrari. Então, assim, tem uma série de amigos, né, dentro da Artesp que fazem que tem uma contribuição muito efetiva. O próprio Ricardo, né, tem feito um trabalho brilhante aí na diretoria da Artesp, né? Então, eu acredito que essa etapa, essa evolução da Artesp ao longo desses anos tem sido fundamental para a contribuição do setor de tintas. Então, a Montana, ela se sente bastante feliz de ser um parceiro da Artesp, né, e nessa jornada, estar junto nessa jornada. Obrigado, Rafa. Zamana, o Rafa falou sobre o prêmio Artesp, vamos falar com o bicampeão então, né? Parece pelo pessoal no chat vai ouvir, né? Fala pra gente, qual que é a importância da Artesp? E seu recadinho final aí. Muito obrigado pela participação. Cara, primeiro o Rodrigo, né? Tem vários Rodrigos aí nos escutando, teve 2 que já me mandou o WhatsApp. Um abraço para os Rodrigos. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo com as lives, eu acho que é sensacional, né? Cara, o Prêmio Artesp está aqui comigo, aqui os dois, né? Putz, isso aqui para mim é emocionante. O primeiro, eu estava passando por uma passagem bem complicada, assim, no dia a dia, mas muito bom. O que eu vou falar da Artesp, cara? A Artesp, né, quando veio a pandemia, ela saiu de um patamar e ela subiu ali vários degraus, cara, com as informações, com a agilidade, o trabalho que vocês fizeram de comunicar os clientes entenderam essa comunicação. Teve algumas lives aqui que teve cliente que falou, cara, eu não sou associado à Artesp, mas eu não estava vendo valor. E de repente, olha isso tudo, cara. Se não fosse a Artesp, eu estaria ferrado. Eu estaria sem informação, eu teria que estar buscando informação. Então, você percebe a Artesp subindo de patamar, indo para o parâmetro nacional. Isso é de extrema importância, porque você acaba pareando tudo, né, cara? Você consegue levar a informação. Quem está mais próximo da Artesp sabe o trabalho que ela faz de consultoria. Quando eu estava à frente de um projeto na Sherwin-Williams de novas lojas, enfim, a Artesp me ajudava muito nesse quesito. De, qual que é o passo a passo para abrir uma loja? O cara tem problema aí com conhecer a parte de impostos, como é que funciona. Então, os clientes, o varejo, ele tinha muito isso de informação na mão. Então, cara, assim, o Artesp Nacional, eu abraço a causa, eu acho que, contem comigo para o que vocês precisarem. Acho que é importante e é necessário a gente ter esse pontapé inicial aí. E, mais uma vez, parabéns, Salvador. A gente troca algumas figurinhas às vezes aí, cara. Parabéns, Ricardo, o trabalho que você faz é sensacional. E pouco se desgasta aí, cara, né, nas quartas-feiras. Enfim, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo.
Muito obrigado, Zamana. Um grande abraço. Ari, meu vizinho de ABC, obrigado pela participação. Conta pra gente como que a Artesp pode ajudar os fabricantes e muito obrigado pela sua participação. É sempre uma honra ter contato com você. Tá, eu que agradeço. Eu agradeço a Artesp, Ricardo, Salvador, Daniel, você, toda a turminha que está por trás aí, que não é pouca gente, pelo trabalho que vocês têm feito. Agradecer aos parceiros aí, Cristina, Rafael, Zamona, foi fantástico. Pode ter que hoje foi fantástico. Aprendi muito, 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 muito. E assim, eu vejo a Artesp, eu vou fazer um paralelo rápido, bem rápido. A Artesp, eu entendo a Artesp igual o PSQ, igual o Programa Nacional de Qualidade, igualzinho o PSQ. A evolução que a Artesp vem tendo nos últimos anos, a mudança de atitude, o crescimento, hoje o que ela oferece já para o lojista é muito mais do que foi no passado, porque também veio de um crescimento. A Artesp veio crescendo, o Rafael falou agora há pouco, o Luiz, o William, desculpa, tem mais pessoas que... o Cassati, enfim, são pessoas muitas, que vieram ao longo do tempo, aos poucos, construindo tudo isso. Porque também não é fácil. Mas o mais importante é que hoje eu vejo a Artesp no mesmo momento que está o PSQ. Ela chegou num ponto que agora é só crescer. E crescer com qualidade, crescer. O papel da Artesp, eu vejo, com tudo que vai acontecer agora, não é só o que vai mudar para nós em tintas dentro do PSQ. Nós temos uma alteração, uma mudança de comportamento que começa no consumidor, mas passa pela loja, que é o Programa Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, nós temos que... a loja precisa entender qual é a participação dela na política nacional. A loja tem uma participação muito importante. A Artesp fez um trabalho sensacional lá na praia, aqui em Santos, com lojistas, que é um negócio que já tem essa estrutura, já sabe como fazer, e o papel de informação e orientação que ela vai ter para as lojas, e isso agora nacional, vai ser fantástico, porque muita gente nem sabe como funciona a política nacional. A maioria das lojas, eu digo mais de 80% das lojas do Brasil, não tem noção do que é a política nacional e do que é a sua responsabilidade dentro do processo. Então, eu vejo assim, é um momento fantástico da Artesp. Parabéns, o time é fantástico, profissional, sabe por onde está fazendo, por onde está caminhando de uma maneira muito profissional e fazendo isso, como a Cristina colocou, levando informação muito importante para o lojista. Eu fico realmente muito contente, feliz. O que a Universo puder colaborar, ajudar, participar, estar junto, pode ter certeza que vamos estar. Tenho certeza absoluta que a Artesp, com as revendas, a Anamaco fazendo a parte dela, que também é uma parte importante dentro disso tudo, o Citivesp, mais a Abrafat, juntos, e a gente tendo a Abrap, estando aberto como está, e parabéns, a Abrap, sempre aberta, para poder receber informação, para melhorar principalmente o nosso pintor, porque ele tem que entender que ele faz parte de todo esse contexto, ele é figura importantíssima, porque ele é a primeira pessoa que conversa com o consumidor final do que é qualidade e daquilo, não só do produto que ele faz, do que ele vende, ou do que ele entrega, mas daquilo com que ele trabalha. Então, parabéns, muito obrigado, foi sensacional. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Ariel. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Eu deixo aqui um recadinho para os lojistas, né? Associem-se à Artesp. A gente depende de vocês e faz um trabalho para vocês. Obrigado a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus, com muita saúde. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Obrigado.